Telencéfalo. O telencéfalo constitui grande parte do cérebro, junto com o diencéfalo que completa-o. É dividido em algumas partes, como fissura sagital, fissura longitudinal, em hemisférios cerebrais direitos e esquerdo. Esses hemisférios apresentam duas cavidades, os ventrículos laterais, que se comunicam em seu meio com o terceiro ventrículo, o qual se localiza em sua maior parte no diencéfalo, e sua parte rostral está intimamente abaixo e em frente à lâmina terminal, e esse se une com o quarto ventrículo. Sua morfologia externa pode ser representada pelos hemisférios, no qual cada um apresenta uma face superolateral, que entra em contato com as paredes da caixa craniana, uma inferior, que repousa sobre a base do crânio, e uma medial, que se encontra na fissura longitudinal. Os hemisférios têm 3 polos, o polo frontal, temporal e occipital. Também é dividido em lobos, lobo frontal, parietal, occipital e temporal. Sua superfície não é lisa, apresenta alguns sulcos e giros, alguns mais específicos têm seus devidos nomes. O sulco mais evidente é o lateral, que separa o lobo temporal do parietal. Mais profundo, entre esse sulco, podemos encontrar os giros da ínsula, que é uma parte oculta do córtex cerebral. Nessa parte do córtex situa-se a parte auditiva. O sulco central, que se encontra na superfície lateral do hemisfério cerebral, é importante. Ele se origina no ápice do hemisfério e desce em direção ao sulco lateral. Anteriormente a esses sulcos se encontram vários giros que são importantes para algumas atividades motoras do organismo. Hemisférios cerebrais. Assim, cada hemisfério possui uma camada superficial de substância cinzenta, chamada de córtex cerebral, que reveste um centro de substância branca, chamada de centro branco medular do cérebro, ou centro semioval, que em seu interior existem massas de substância cinzenta, chamados de núcleos da base do cérebro. Núcleos da base. Os núcleos da base, também chamados de gânglios da base, são o núcleo caudado, o núcleo lentiforme, o claustro, o corpo amigdaloide, o núcleo accumbens e o núcleo basal de Meynert. Núcleo caudado. É uma massa alongada e bastante volumosa de substância cinzenta, relacionada em toda a sua extensão com os ventrículos laterais. Sua extremidade anterior muito dilatada constitui a cabeça do núcleo caudado. O corpo do núcleo caudado, situado no assoalho da parte central do ventrículo lateral, este se afina-se pouco a pouco para formar a cauda do núcleo caudado, que é longa, delgada e fortemente arqueada, estendendo-se até a extremidade anterior do corno inferior do ventrículo. A cabeça do núcleo caudado funde-se com a parte anterior do núcleo lentiforme. Núcleo lentiforme. Não aparece na superfície ventricular, situando-se profundamente no interior do hemisfério. Medialmente, relaciona-se com a cápsula interna que o separa do núcleo caudado e do tálamo. O núcleo lentiforme é dividido em putamen e globo pálido por uma fina lâmina medular lateral. Claustrum. É uma delgada calota de substância cinzenta situada entre o córtex da ínsula e o núcleo lentiforme. Separa-se daquele por uma fina lâmina branca, a cápsula extrema. Entre o claustro e o núcleo lentiforme existe uma outra lâmina branca, a cápsula externa. Corpo amigdaloide. É uma massa esferoide de substância cinzenta de cerca de 2 cm de diâmetro, situada no polo temporal do hemisfério cerebral, em relação com a cauda do núcleo caudado. O corpo amigdaloide faz parte do sistema límbico e é um importante centro regulador do comportamento sexual e da agressividade. Núcleo accumbens. É uma massa de substância cinzenta situada na zona de união entre o putamen e a cabeça do núcleo caudado, em área que alguns autores chamam de corpo estriado ventral. Núcleo basal de Meynert. Macroscopicamente é de visualização difícil. Situa-se na base do cérebro, entre a substância perfurada anterior e o globo pálido, região conhecida como substância inominata. Contém neurônios grandes ricos em aceticolina. Ventrículos laterais. O ventrículo lateral é contínuo com o terceiro ventrículo através do forame interventricular. O ventrículo em expansão desenvolve o formato de chifre de carneiro do hemisfério circundante.
torna-se inicialmente elipsoide e em seguida um cilindro curvo, que é convexo dorsalmente. As extremidades do cilindro se expandem em direção aos polos frontal e occipital, mas não os atingem. A extremidade caudal do cilindro curvo se expande dentro de seu parênquima e as extensões temporais em cada hemisfério seguem ventrolateralmente para envolver ambos os dos lados da parte superior do tronco encefálico. A parte central, que é o corpo, estende-se do forame interventricular até o nível da margem posterior do corpo caloso. 3 cornos divergem a partir do corpo, o anterior em direção ao polo frontal, o posterior em direção ao polo occipital e o inferior em direção ao polo temporal. Os lobos são definidos por aspectos topográficos superficiais específicos que aparecerão ao longo de vários meses, e os padrões de crescimento diferencial persistem por um considerável período. Córtex cerebral. Hakik, em 1971, inicialmente demonstrou, ao longo dos prolongamentos da glia radial, que se encontra em 3 fases. Neurônios justapostos às células da glia radial estabelecem o eixo da superfície ventricular. Eles são propelidos ao longo da superfície glial até seu destino final e continuam a se diferenciar com sua posição final. E neurônios formados mais tardiamente migram em direção à superfície pial. Os neurônios corticais são capazes de migrar sobre a glia hipocampal, indicando uma conservação dos mecanismos de migração em diferentes regiões do encéfalo. Em um plabo perpendicular às suas lâminas, o córtex está dividido em número de áreas que apresentam uma hierarquia de organização. Incluem áreas primárias, como córtex motor, áreas de associação unimodais relacionadas à integração de informações de uma das áreas primárias e áreas de associações multimodais, também as áreas relacionadas a funções menos compreendidas, lobos frontais relacionadas a funções menos compreendidas, lobos frontais relacionadas a objetivo, orientação, responsabilidade e planejamento a longo prazo. Áreas primárias se dividem em mapas somatotópicos. O córtex deve construir uma série de colunas, dentro das quais as células verticais têm aspectos comuns de modalidade e de respostas eletrofisiológicas e estímulos. 2 modelos têm sido estudados e propostos para explicar o desenvolvimento da complexidade cortical. O protocórtex, que admite que o neuropitélio ventricular proliferativo seja uma tábula rasa que gera camadas homogêneas de neurônios, e o protomapa, que diz sobre as diferenças intrínsecas sejam especificadas antes da geração e migração celular. Mas estudos de migração celular propõem que as faixas corticais não sejam rígidas. O desenvolvimento de projeções corticais usadas na conectividade cortical específica da área, o córtex se desenvolve em uma pré-placa, que são fibras nervosas e neurônios gerados precocemente, e os neurônios da subplaca integram o circuito intracortical. As malformações do córtex são relacionadas com as migrações neuronal, chamadas de DMNs, onde a maioria é linencefálica, que mostra boa formação do córtex, mas pouca formação de neurônios. Corpo estriado. Tradicionalmente, o corpo estriado é constituído pelo núcleo caudado, putamen e globo pálido. Estes 2 últimos núcleos consomem um núcleo lentiforme. Em quase toda a sua extensão, o núcleo caudado é separado do núcleo lentiforme pela cápsula interna, sendo, entretanto, unido a ele em sua parte anterior. Embora o putamen seja topograficamente mais ligado ao globo pálido, do ponto de vista filogenético, estrutural e funcional, suas afinidades são com o núcleo caudado. Assim, pode-se dividir o corpo estriado em uma parte recente, neoestriado, ou simplesmente estriatum, que compreende o putamen e o núcleo caudado, e uma parte antiga, paleoestriado, ou pallidum, constituída pelo globo pálido. Existem muitas fibras ligando o núcleo caudado e o putamen ao globo pálido, e são elas que, ao convergirem para o globo pálido, lhe dão cor mais pálida nas preparações não coradas. De um modo geral, os impulsos aferentes do corpo estriado chegam ao neoestriado, passam ao paleoestriado, ou seja, ao globo pálido, de onde sai a maioria das fibras eferentes do corpo estriado. A esse esquema tradicional do corpo estriado veio juntar-se, mais recentemente, o conceito de corpo estriado ventral, constituído de extensões ventrais do estriatum e do pallidum, que apresentam características histológicas e odológicas bastante semelhantes a seus correspondentes dorsais.
Uma diferença, entretanto, é que as estruturas do corpo estriado ventral têm conexões com áreas corticais do sistema límbico e, desse modo, participam da regulação do comportamento emocional, enquanto as estruturas dorsais do corpo estriado são fundamentalmente motoras somáticas. O impor striatum ventral tem como principal componente o núcleo accumbens, situado na união entre o putamen e a cabeça do núcleo caudado. Começaremos hoje o quiz do telencéfalo. O prêmio de quem acertar é da tortada no companheiro. Vamos ver se os meninões da anatomia estão craques sobre o telencéfalo. Vamos lá, vamos às regras do jogo. Eu farei a pergunta e vocês terão que bater o mais rápido possível na minha mão. Mão sempre na orelha. Quem acertar, dá a tortada na cara do outro. Quem errar, paga com a tortada na cara. Combinado? Alguma dúvida? Nenhuma. Vamos à primeira pergunta. O que compreende os dois hemisférios cerebrais? Telencéfalo. Certa resposta! Pode dar tortada no companheiro aí, cara. Segunda pergunta. Qual é o nome da camada cinzenta que cobre o cérebro? Córtex. Boa! Resposta certa, cara. Pode dar tortada no companheiro. Terceira pergunta, né, cara? Sua grande parte se localiza no terceiro ventrículo. Do que eu estou falando? Suco lateral. Não, burro. É de encéfalo, cara. Errou. Nossa. Pode dar tortada nele, cara. Quarta pergunta. Qual o nome do suco que fica na superfície lateral do hemisfério cerebral? Suco central. Certo. Resposta, cara. Pode dar a tortada no companheiro. Qual núcleo é dividido entre putamen e globo pálido por uma fina lâmina medular lateral? Lentiforme. Certa resposta. E última pergunta. Qual delgada calota de substância cinzenta situada entre o córtex da ínsula e o núcleo lentiforme? Não sei. Sabe? Não sei também. Você sabe? Eu não tô de DP de anatomia. Oh, o quê? Agora você primeiro. Você tá de boa. Não, eu vou. Vai. Eu acerto e eu vou com o Juninho, esse cara. Vai gravar sozinho. Peraí, deixa eu só. Tá fechando aqui, né? Ninguém tem um óculos, Vai gravar eu vou sozinho. parecendo ator, cara. Eu tenho. Pega lá, pega lá. Não é do som, cara. Ah, é o Julião que responde, né? Você respondeu errado? Qual que é a resposta? Isso ali aí toma duas. Ai, toma duas, isso é muito louco. Vai. Cara, eu segurei isso. Na lâmina medular lateral, que porra é essa? Vai. Cara, não sei, não lembro. Quinta pergunta. Qual núcleo é dividido entre putamen e globo pálido?